é palavra de Deus. Amém, igreja? É palavra de Deus. Não é palavra do homem. Não é a palavra de uma denominação. Não é a palavra de uma confissão de fé. É a palavra de Deus. E a partir da compreensão que nós estamos diante da palavra de Deus, nós adoramos a Deus, ao Deus da palavra. Muitas vezes, nós ficamos esperando um estímulo do pregador, um estímulo do pastor, enfim, de quem está trazendo a palavra, para de repente, num momento final, fazer um apelo, chamar a sua atenção. Eu, Leonardo, eu não tenho nada contra o apelo, até porque Jesus, ele fazia os seus apelos. Mas a própria palavra de Jesus, os próprios discursos, os próprios ensinamentos de Jesus são apelos. Eu tenho muita dificuldade, são com os apelos emocionais. É quando o homem leva o homem a uma decisão. E nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, que isso também é um equívoco, isso também é um engano. Porque quem produz vida na vida do homem é Cristo, é o Espírito Santo empoderando a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. E a partir disso tudo, irmãos, a nossa compreensão muda. Inclusive, os atos pesados que são atados em nós tiramos. Nós não temos a responsabilidade da conversão, nós temos a responsabilidade da fidelidade. A responsabilidade de sermos santos, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. E hoje, nessa noite de ceia, essa noite de celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, onde, na verdade, todo culto, é uma celebração, é uma comemoração. A Páscoa judaica, que foi instituída pelo Senhor, como nós vimos aqui lá em Êxodo. Hoje, na nova aliança, essa é a Páscoa. Mas só que nós somos chamados a essa ceia, a uma comunhão diária. Isto é um símbolo que aponta para uma realidade espiritual. Aqui nós cremos na ceia do Senhor como o pão sendo pão, o suco de uva sendo suco de uva. Mas isso não significa que esses símbolos não estejam apontando para uma realidade espiritual poderosa e viva e eficaz. E não é frase de para-choque de caminhão. O Senhor da ceia, Ele está entre nós, irmãos. Nós acabamos de cantar, ou cantamos da boca para fora. Santo, 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 Deus poderoso, eu só não sei cantar. Está entre nós, está entre nós. E melhor, para aqueles que creem, nós veremos isso à luz da palavra aqui separada para o dia de hoje. Ele está em nós. Nós temos a habitação de Deus nas nossas vidas. Vocês podem abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16, por favor. Evangelho de João, aí no folhetinho também tem o texto separado para hoje. Nós começaremos a partir do versículo 4, a parte B do versículo. Enquanto vocês abrem aí, e eu queria pedir que além de abrir, eu queria estimular vocês a que vocês permanecessem com suas Bíblias abertas. Ou com tablet, ou com celular, aonde você estiver vendo aí a Bíblia, ou com folheto, que nós possamos acompanhar juntos até o final. E enquanto vocês estão nesse processo de abrir, irmãos, uma frase que tem ecoado muito na minha vida. Leonardo, como que tu tá para a eternidade? Ou será se o assunto eternidade já é algo que não permeia mais as nossas mentes? Já não permeia mais as nossas reflexões diárias? Se hoje, irmãos, fosse inaugurado definitivamente o reino eterno, como a Bíblia diz, que nós veremos, vai ser audível, visível e glorioso. Nós veremos o Senhor Jesus rompendo esses céus. E como que nós estamos hoje? Para essa realidade tão promissora e tão próxima. E tão verdadeira, porque é a palavra de Deus. Então é verdade. E enquanto nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos adorando.
O momento todinho que nós estamos aqui falando, que Deus está falando a todos nós, entendamos que o pregador, um pastor, ele é um porta-voz do Senhor. É aquele atalaia lá de Ezequiel. Mas é o Senhor que está falando. E durante a pregação, o Senhor está nos apelando na palavra dele, porque é a palavra de Deus. Se no primeiro versículo eu me identificar que eu sou um pecador, eu não preciso esperar o pastor no final falar que eu sou um pecador, perguntar se eu sou pecador, porque o Espírito Santo nos dá a luz e entendimento de que eu sou pecador. E como que eu respondo? Me perdoe, Senhor. Eu preciso mudar. E aí o texto vai desenrolando, vem uma palavra de encorajamento. Obrigado, Senhor, porque eu não estou só. Obrigado porque o Senhor está comigo. E às vezes o texto continua, a gente vê a operação da graça na vida do nosso irmão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está operando poderosamente assim na vida do meu irmão. E nós estamos adorando. E nós estamos respondendo. O que é adoração? É resposta ao conhecimento de Deus. E isso não é palavra minha, não. Isso é o Senhor Jesus. Com a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. Então, a verdadeira adoração, ela consiste num verdadeiro conhecimento. É por isso que muitas vezes a nossa adoração está falha, está errada. Nós estamos adorando outras coisas. Por quê? Porque o meu povo, o povo do Senhor, perece por falta de conhecimento de Deus. E acha que está adorando a Deus, está adorando a outra coisa que não é Deus. Por quê? Porque não conhece o Deus que escolheu se revelar na palavra. Na palavra. Vocês estão comigo? João 16, 4. Amém, igreja? Amém? A palavra do Senhor diz assim: eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Eu tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará. Por quê? Porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, prova viva, evidências vivas do cumprimento da tua palavra. O teu evangelho está sendo anunciado no poder do teu Santo Espírito, essa palavra está se cumprindo. Ah, irmãos e irmãos, salvos aqui entre nós, tua palavra se cumpriu. E obrigado, Senhor, porque a cada vez que nós proclamamos Cristo na pregação, Cristo nas nossas vidas, Cristo nos nossos testemunhos, o diabo é derrotado. Louvado seja o teu nome eternamente. Fale conosco, Pai. Ilumine o nosso entendimento. Nos dê compreensão da tua palavra. Como já te pedimos tanto, Senhor, até mesmo antes desse culto. Salva, Senhor, liberta, cura, santifica. Faça isso conosco, Pai. Tu conhece cada um que aqui está, Senhor. O Senhor nos conhece em grupo e o Senhor nos conhece da maneira mais íntima possível. Até melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Nos sonda, Senhor. Nos dê um coração quebrantado, um espírito contrito. Nos ensina a contar os nossos dias, Pai. Nos ensina a te enxergar cada vez mais. Abra os nossos olhos para a luz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como já falamos aqui, João foi o evangelista que mais falou sobre a palavra, o verbo, o logos de Deus. João nos ensinou, como nós vimos aqui neste mesmo evangelho,
que o Logos aqui, palavra, não é apenas palavras soltas ao vento. É Deus. É o Deus que iniciou no princípio. Deus criou os céus e a terra. E aí depois o ato criativo de Deus é a partir do Logos, é a partir da palavra de Deus. Palavra essa que é poderosa e que continua poderosa até hoje. E aí quando nós falamos de autoridade bíblica e o poder do Espírito na igreja local, nós precisamos ter a consciência de que Jesus, quando ele ordenou a igreja local, quando ele começou formando as igrejas locais no poder do teu Santo Espírito, a ideia, a visão de Jesus não era uma visão institucional. Hoje a nossa mente ela meio que é viciada. Quando nós falamos igreja, nós pensamos a igreja um modelo, uma instituição, uma organização institucional. Mas nós precisamos ter compreensão que igreja somos nós. Lá naquele grande dia não vai ter, agora eu queria chamar os grandes representantes da igreja presbiteriana. Agora eu queria chamar os irmãos da Assembleia de Deus. Agora eu queria chamar os irmãos... Não, não é assim. Não é assim. Compareceremos individualmente diante do Senhor. E tudo que nós recebemos, a forma que nós aplicamos isso na nossa vida e aplicamos isso na vida do nosso próximo, é a partir disso que nós responderemos ao Senhor. Então, a igreja local, a autoridade bíblica, quando ela tem autoridade na igreja, é quando ela tem autoridade nas vidas que estão na igreja. A maneira de nós percebermos uma igreja ela é saudável é a partir de nós olharmos a sua membresia. E quando eu digo a membresia, a gente envolve aí liderança, aqueles que não estão em posição de liderança na igreja. Nós falamos de todos nós. Quer ver um irmão ou uma irmã que é cheia do Espírito? Ou que é cheio do Espírito? Sabe qual é a maneira bíblica, a base bíblica de nós analisarmos isso? Ver o quanto da vida de Cristo tem na vida desse irmão ou na vida dessa irmã. Nós ainda temos uma percepção muito equivocada do poder do Espírito Santo na igreja. E o poder do Espírito Santo ele é uma capacitação individual. Claro que ela se manifesta coletiva, mas ela é uma capacitação individual. O Senhor está transformando os salvos a sua imagem, a sua semelhança. Em nenhum momento o Senhor tem compromisso. Eu tenho um compromisso com a igreja Atos, e o Senhor tem compromisso com vidas. A igreja é uma assembleia, a eclésia é uma reunião, é um chamado daqueles que são salvos pelo Senhor para eles se ajuntarem. E quem diz que nós não somos igreja na segunda-feira? Quando Andreina está em Itaperuna, enquanto outros irmãos estão estudando em campus, enquanto um está trabalhando aqui em São João da Barra, outro está trabalhando no Açu, outro está trabalhando lá no Cajueiro, outro está trabalhando em Atafona. Nós continuamos sendo a igreja. A igreja local somos nós. Nós somos a igreja. A igreja não é mais isso daqui. Não é estrutura, não é edifício. E nós precisamos, sabe, irmãos, ter a compreensão de que a palavra de Deus, ela é a autoridade na igreja local. É o que nós tanto conversamos aqui. Quem disse, vamos supor, hoje aqui uma reunião daqui a pouco, após o culto, uma reunião da diretoria. Quem disse que não é a palavra, que não é o Senhor Jesus que tem que permear essa reunião? Nós não temos nenhum tipo de autorização para poder tocar a igreja da maneira que nós queremos, para poder fazer as coisas acontecer na nossa maneira, na nossa força, no nosso poder, porque nós não temos poder. Nós somos limitados. O pecado nos maculou, o pecado nos limitou, o pecado nos manchou. Por que a igreja, irmãos, é tão atacada desde o seu princípio, desde o seu início? Mas só que ela prevalece. Quantos impérios caíram? Quantas instituições caíram? Por quê? Porque ela é sustentada pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o cabeça, o dono da igreja. Aquele que deu a vida pela igreja. Aquele que comprou a igreja a preço de sangue. O sangue incontaminado. O sangue puro. Enquanto eu meditava aqui nesse sermão, né? A gente está ampliando um pouco a nossa visão do texto, para nós depois retornarmos ao texto, versículo por versículo.
Uma questão particular, na minha conversão, quando eu entendi que o Espírito Santo é Deus. Quando a gente, como nós falamos, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não que exista uma hierarquia entre eles de superioridade. A Trindade ela é perfeita, irmãos. Ela é maravilhosa. Não tem inveja, não tem orgulho, não tem soberba, não tem nada disso que existe entre os homens acontece na Trindade. E quando eu tive a compreensão de que o Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas de Deus, isso mudou completamente a minha forma de ter comunhão com o Espírito Santo. Porque eu precisei começar a pensar, calma aí, se o Espírito Santo é Deus, eu estou dizendo que Deus faz isso. Se eu me comportar assim. Se eu fizer isso durante o culto, eu estou dizendo que Deus está fazendo isso no culto. E aí, a gente se volta à palavra, que é toda a nossa base. É o fundamento dos apóstolos. É a doutrina. Isso daqui que o Senhor nos deixou. E, irmãos, é nós dizermos que Deus está fazendo isso na igreja. E aí isso mudou o que eu falava que era. Eu falei, caramba, eu preciso mudar. Eu preciso compreender que o Espírito Santo é Deus. E, como a gente vai ver aqui nesse texto, irmãos, o que dá vida à palavra é o Espírito Santo. Por outro lado também, tem cristãos que ficam dedicados ao estudo da palavra, mergulhados em conhecer. E aleluia, glória a Deus que nós conheçamos mesmo. Mas o cristão precisa orar. O cristão precisa pedir a Deus, me dê poder. Eu quero ser cheio, eu quero ser pleno. E retornando, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma energia, não é uma força mística. Alguém consegue entristecer uma energia? Mas a gente entristece o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. E o que é maravilhoso, Jesus diz aqui a eles, né? Vocês estão tristes. Pedro, Tomé, já tinham perguntado ao Senhor ali no capítulo 13 para onde que ele iria. Era uma curiosidade de destino mesmo. Mas só que agora, eles estão começando a perceber que as coisas estão se intensificando e se avolumando contra o Senhor Jesus Cristo. E aí, eles passam a ter agora uma percepção do seguinte. Por isso que eles são tomados de tristeza. Calma aí, ele vai mesmo. Ele está indo embora e como que nós vamos ficar nessa história toda? Eles estavam prestes, você vê aqui, continua aqui vendo como que João vem narrando o seu evangelho. Jesus está caminhando para a cruz. Jesus está caminhando para os momentos finais do seu ministério terreno. E muitas vezes nós somos esses que somos acometidos desse mesmo sentimento deste grupo. Nós ficamos apavorados, desesperados. Nós já não começamos mais a compreender o que está acontecendo. Sabe por quê? Muitas vezes é que nós estamos esquecendo que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela tem autoridade. Ela tem autoridade natural, ela tem autoridade espiritual. Lembra a conversa de Jesus lá com Tomé também? Tomé, você crê porque você vê. Bem-aventurados serão aqueles lá que não verão e crerão. É como nós temos tanto falado aqui. Vida cristã é uma caminhada de fé, irmãos. E nós estamos precisando, sabe, visualizar, apalpar. Claro que Cristo ele é palpável, mas por fé. É claro que a gente vê a consolidação das promessas da palavra de Deus por fé. Tem um filósofo que de vez em quando eu vejo uns vídeos dele.
Eu até, às vezes, sinto vontade de compartilhar, mas não tem como compartilhar, porque tem uns vídeos que tem hora que ele começa entrando com muito palavrão, mas ele fala uma coisa muito interessante. Tem um vídeo que ele fala o seguinte: vocês já perceberam que pra gente, atualmente, tudo o que tem maior valor nas nossas vidas é aquilo que nós não temos? Eu desejo muito o último iPhone. Eu comprei e já era, ele perdeu o valor para mim. Eu desejo muito aquele carro, eu desejo muito aquilo. É até nós conquistarmos. E está tudo perdendo tanto valor para a gente tão rápido. E aí, a gente esquece que este mundo só tem duas divisões. O reino de Deus, o reino da luz e o reino das trevas. O reino do diabo. E tu sabe como é que é o caminho da porta larga? Irmãos, ele é cheio de possibilidades. Ele é cheio de LED, ele é todo enfeitado. Ele é cheio de estímulos. Ele é cheio de opções. E a gente está achando que nós estamos no tabuleiro das opções, que nós realmente estamos cheios de opção. E esse caminho da porta larga, esse é o ministério do engano. Porque lá no final ele está convergindo para um lugar só. Que é qual lugar? A perdição, a condenação eterna. Como nós já falamos aqui em algum momento, eu acho que foi no momento de oração. Esse texto que a gente leu, que a gente vai entrar nele aqui de forma mais detalhada, essa reunião aqui é o cumprimento desse texto. Cristo está sendo pregado, pessoas salvas aqui no poder do Espírito Santo de Deus, pessoas aqui atraídas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é o que eu estava falando antes. A gente vai continuar aqui. A gente muitas vezes está entendendo que nós somos empoderados pelo Espírito Santo de Deus. É como se nós recebêssemos uma varinha do Harry Potter. Agora eu aprendi o caminho. Agora eu sei como fazer. E aí eu pronuncio uma coisa, eu decreto no céu e tem que acontecer. E aí, quando a gente vai à luz da palavra de Deus, a gente vê que nós estamos substituindo o poder invisível, mas visível de Deus, por espetáculos visuais e muitos estímulos sensoriais, que não é o Espírito Santo. Que não é o Espírito Santo. Você viu aqui o papel do Consolador? E quem está explicando é o Mestre, antes de enviar o Consolador. A gente vai lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, a gente vai ver. Aguarda, espera. Aquele que vai descer, aquele que vai dar poder a vocês. A palavra dunamis. É aquele que vai dar virtude a vocês. É aquele que vai dar capacidade a vocês de vocês serem igual a mim. Quer ver um texto que me chamou a atenção? Foi um texto do profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força. Para que ele está cheio do Espírito Santo de Deus? Para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O ministério do Consolador não é um ministério para o Consolador. O Espírito Santo veio botar o holofote na direção de Cristo. O Espírito Santo veio levantar, glorificar o ministério do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando Cristo é glorificado, o Pai é glorificado nele. As igrejas cheias do Espírito Santo, elas não estão atraindo, buscando atenção para si. Elas são cristocêntricas. Ela quer que todo louvor e toda honra seja dada a Jesus. Mas só que nós estamos que nem aquele povo de Coríntios ao qual o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, os repreende. Um querendo poder.
os judeus, e os gregos querendo sabedoria. E o Senhor falou, a palavra da cruz é loucura para vocês. Sabe por quê? O poder e a sabedoria de Deus é Jesus crucificado. E nós estamos achando que, sabe, nós estamos com... E é do nosso jeito. É na nossa maneira. Não! O Espírito Santo veio para nos dar compreensão da palavra de Deus, do Cristo aqui revelado. Tem muita firula hoje em dia, vocês me perdoem, irmão, em nome do Senhor. Atribuindo firulas ao Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. Tenhamos temor e reverência. Não brinquemos, o Evangelho não é brincadeira. Seguir a Jesus Cristo não é brincadeira. A partir do momento que eu assumo um compromisso, eu tenho que seguir, eu tenho que lutar para obedecer, para conhecer. E aí um outro texto que me chamou a atenção foi o Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Romanos, em 1 Romanos 16, pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para quê, irmão? Para a salvação. Não é o poder de Deus para a cura, para o milagre, para a prosperidade. Nós sabemos que são coisas que podem acontecer segundo a vontade de Deus. Mas o objetivo do Evangelho é salvar pecadores arrependidos. A cruz não veio para resolver os nossos problemas terrenos. A cruz veio para resolver o problema mais grave das nossas vidas, que é a nossa morte espiritual, a nossa eterna separação do Deus vivo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1 também, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? O poder de Deus. E ele disse que o quê? A palavra da cruz, a pregação da cruz. Hoje a gente está viciadinho de nos domingos eu tenho que ouvir uma mensagenzinha para amaciar o meu ego. Eu tenho que sair da igreja todo confortávelzinho nos meus pecados. E nós continuamos, às vezes, a gente critica a igreja romana, que elas são cheias de tradição, mas a tradição entrou com força nas igrejas evangélicas. E Jesus falou para eles, vocês largaram a palavra de Deus e vocês seguem a tradição dos homens, a doutrina dos homens, o rudimento dos homens. Por quê? A denominação fica com a minha cara, né? Hoje eu posso escolher, não, tal denominação é assim, aí tal denominação é assim. Mas a renovada aqui, ela já é mais parecida comigo. Que isso, irmãos? Que Deus livre esta igreja aqui desse engano. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. É base bíblica. Está na palavra, nós obedecemos. Não está na palavra, nós abandonamos. É simples a matemática. Ah, mas eu faço isso a minha vida inteira. Os meus avós, os meus tios. Passado. A autoridade da igreja é Jesus. A autoridade das nossas vidas é Jesus, irmãos. Me diz aí, de verdade, não precisa responder não. Entrou um doido aqui agora, armado. Quem é que vai entrar na frente um do outro para poder tomar o tiro do outro? Será que esse cara deu um tiro da porta em direção aqui aos nossos irmãos que estão do lado de cá? Quem daí vai pular para tomar a bala aqui no peito primeiro? E se fosse ao contrário, se ele viesse dali, quem daqui pularia para poder tomar o tiro? Jesus fez isso. Jesus tomou a cruz em nosso lugar. Esse momento final era nosso. Nós que merecíamos estar lá no final da história no Gólgota. Todos nós aqui, sem exceção. Irmãos, o poder que um cristão recebe de Deus lhe permite suportar o sofrimento diante da perseguição. 2 Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu.
Pelo contrário, participe dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segunda Pedro diz, irmãos, que nós recebemos poder, já estamos retornando ao texto, para viver em santidade nesse mundo tão afastado do Senhor. Nós vivemos uma vida santa aqui nesse mundo. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelo poder de Deus. Nós estamos orando por poder para sermos santos? Talvez aquele pecado nojento, que a gente mais luta com ele, a gente está botando o nosso joelho no chão e falando, Senhor, me empodere para eu não fazer mais isso. Me empodere para eu não falar mais isso. Me empodere para eu não participar mais disso. Vamos retornar à palavra? Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Jesus está chegando para o momento final. E agora ele está dizendo, eu vou ser retirado mesmo da presença de vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E agora nenhum de vocês me pergunta para onde que o Senhor vai. Eles não tinham nem força para perguntar mais isso, para onde que o Senhor estava indo. Por quê? Agora eles estavam presos neles. Eles estavam em dúvida de como seria a vida deles. Caramba, o nosso grande líder está indo embora. O nosso mestre está indo embora, está sendo tirado de nós. E agora, como que nós ficamos? Mas era muito melhor que o mestre fosse tirado de nós aqui, para que nós tenhamos a plenitude dele lá. E o texto continua. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Sabe por quê, irmãos? Olha quanto tempo que eles tiveram. A melhor faculdade de teologia da história. Não vai ter nenhuma que se iguale a essa. Foram o que aqueles 12 fizeram. Nenhum seminário teológico, pode ser hoje o mais conceituado aí no mundo inteiro, nenhum se compara a esse seminário teológico desses 12. Aprenderam de montão do Senhor. Conheciam a letra, conheciam os ensinamentos, por mais que não tivesse o texto formado, né, irmãos? Mas eles conheciam os ensinamentos, não é à toa que eles depois registraram esses ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas eles ainda não tinham recebido o poder, dunamis, Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor continua, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E o que Jesus está falando é o seguinte, é necessário que eu vá para poder se cumprir a promessa da vinda, da descida do Espírito Santo, profecia do Senhor através de Joel. Profecia do Senhor através de Joel. E aí, o texto continua. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí agora vamos nos pontos. Do pecado, porque eles não creem em mim. E é o que nós estamos falando. Irmãos, o evangelho, para o Senhor ter glória, não depende das pessoas crerem. É maravilhoso quando a gente vê alguém crendo verdadeiramente no Evangelho. Mas o próprio anúncio do Evangelho já é o convencimento do pecado. Porque, como a gente viu aqui do texto, do pecado porque eles não creem em mim. Jesus veio, a multidão gritou, crucifica, mata, e hoje como continua sendo? As multidões continuam não crendo.
E aí depois ele diz, e da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Eu vim para poder cumprir o que Jesus está explicando, eu vim para poder cumprir tudo aquilo que estava predito pelos profetas. Mas só que agora eu estou retornando junto para o Pai, e eu estou retornando exaltado, eu estou retornando vencedor. É por isso que ele já também decreta o juízo. E sabe o que acontece, irmãos? Para o mundo, e muitas vezes para a gente, que estamos com a nossa fé enfraquecida, estamos incrédulos, estamos mundanos, a gente também tem dificuldades aqui. A gente talvez já não crê mais tanto, sabe? Que realmente está se consumando. Pô, será se é a cruz mesmo? Será se tem um reino vindouro? Será se meu patrimônio superior e durável, como nós vimos aqui domingo em Hebreus, está realmente guardado lá no céu? E às vezes a gente não compreende porque nós não estamos experimentando, porque a palavra do Senhor não tem mais autoridade. A tradição, o que nós achamos, o pensamento do outro tem mais autoridade na nossa vida. E quando a gente olha aqui para o poder do Espírito Santo, o que o Espírito Santo fez na antiga aliança, quando ele vinha sobre as pessoas e ele se retirava. Hoje nós temos a habitação permanente. Jesus está falando mais ou menos assim, ó. Vamos pensar. Sansão, o Espírito veio do Senhor e se retirava. Os homens da antiga aliança, o Espírito do Senhor vinha, atuava e se retirava sobre profetas, sobre reis, sobre juízes. Mas ele está falando agora, vocês vão receber a habitação permanente do Espírito Santo de Deus. Vocês estarão empoderados se vocês compreenderem aquele que habita vocês. Mas só que nós estamos entendendo o poder que nem as religiões de mistério, que já existiam na época de Jesus. O poder do Espírito Santo é para nós sermos parecidos com Jesus. E aí nós pensamos, caramba, Jesus fez tantas coisas, com certeza, expulsou demônio, milagres, atos miraculosos, sinais e maravilhas. E o sofrimento? O mesmo Jesus que expulsou demônio, realizou milagres, realizou coisas maravilhosas, foi cuspido, foi xingado, foi escarnecido, foi açoitado com toda a severidade, foi abandonado. Familiares dele, os irmãos, Tiago e Judas, que escreveram epístola, não criam em Cristo. Os 12 correram. E o que ele foi? Segundo Paulo escrevendo aos Filipenses, obediente. E obediente até quando, irmãos? Até a morte de cruz. E essa parte do poder? A gente não quer participar? A gente não quer experimentar? E a gente acha que às vezes o poder está associado ao ministério, ou como o nomezinho está lá. Irmãos, o Senhor está levantando a gente como um povo de oração também. Aí, ó, ministério para todos nós. Para todos que creem, para todos que confiam. E às vezes a gente ouve, não entra não que é furada. Não entre de qualquer jeito porque é furada. Não entre com uma vida bagunçada, não entre com uma vida cheia de pecados, mas entre para poder consertar os teus pecados, para poder arrumar a bagunça da tua vida, para poder renunciar, confessar. Entre! Vida cristã é guerra, irmãos, é batalha, é luta mesmo. E a maior luta não é contra o diabo, não, é contra a gente. Hoje estava vendo um vídeo de um pregador dos anos 80, arrastava multidões, esqueci o nome dele aqui agora. Caiu em adultério e questões financeiras na igreja. Aí está ele chorando. Eu me arrependo. Foi o diabo que mandou fazer. Eu tenho certeza que o diabo se envolve nesses momentos dando conselhos ruins. Mas foi ele também que quis fazer. Ele quis. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós podemos resistir. Mas que isso? Se prostrado me adorares, eu posso te dar o dinheiro que tu quiser. Eu te boto lá no esquema da minha empresa e você muda de vida em um ano. Eu não quero. Porque nem só de pão viverá o homem. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Sai fora. O tentador veio.
Qual foi a primeira condução de Cristo depois que o Espírito veio sobre ele, irmãos? Para onde que ele foi? Vocês lembram? Batismo, o Espírito sobre ele, para onde que ele foi conduzido pelo Espírito? Está assim no Evangelho. O deserto. Para o diabo ir lá azucrinar a mente dele. Tentá-lo. Oferecer os manjares. Vem para a mesa da Babilônia, Jesus. Vem se sentar com a gente aqui. Que mesa linda, farta, poderosa. Tu não é o Filho de Deus? Manda aí essas pedras virar pão. O diabo continua da mesma maneira, irmãos. Da mesma maneira. Querendo nos distrair. Sabe quando o nome de Cristo é glorificado? Quando nós somos mais satisfeitos nele. É quando o mundo está olhando a nossa vida e parece que tudo está dando errado. Mas nós estamos ali, ó, confiantes na palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito. Aí ela é a palavra de Deus, porque eu estou cheio. E sabe o que acontece? Um exemplo. A questão é agora que foi os dois assuntos do momento. No meio religioso. O novo Papa e a questão desse pregador mirim. Lá estava falando comigo que até funk já fizeram aí da frase que ele falou em inglês. Isso é escárnio para o Evangelho. As pessoas estão brincando. Essa é a visão do mundo. Por quê? A igreja está se comportando que nem o mundo. Está brincando, está fazendo do Evangelho uma chacota. Está fazendo do Espírito Santo um macaquinho de circo. Um espetáculo. E aí fica todo mundo preso. Todo mundo estimulado. Todo mundo aplaudindo. Por quê? Está lá no final de Romanos, a gente já estudou aqui também. O pior de tudo é que eles, além de fazerem, eles aplaudem o que eles estão fazendo. Incorrem em dupla condenação. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás perdeu, irmãos. Satanás perdeu. Guardem isso. Satanás perdeu. Não existe uma possibilidade? Não existe uma mínima possibilidade para ele. Ele já está sentenciado. E aí Jesus continua e a gente está caminhando para encerrar. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Por que eles não podem? Por quê? Porque eles não têm habitação permanente do Espírito. Eles não aguentariam. Você viu como é que aqueles homens, depois que o Espírito Santo desceu, eles ficaram cheios de ousadia, inclusive para morrer. Para ser açoitado em nome de Cristo. Eles apanharam e voltaram alegres. O que vocês estão alegres? Nós fomos açoitados em nome de Cristo. Hoje a gente não aguenta perder um emprego, ter uma redução de algum ganho financeiro. Tu não é comigo não, Senhor. Tu não gosta de mim não. Tu ama mais o meu irmão, a minha irmã, aquela família lá da igreja lá, Porém, quando vier o Espírito da verdade. Quem é a verdade, irmãos? Jesus. Ele os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele não veio para a igreja para poder guiar a igreja por um caminho diferente que não seja a palavra, não, irmãos. Literalmente, o ministério do Espírito é mostrar o caminho para a igreja. É isso aqui, ó. A palavra está falando para você faz isso. A palavra falou para você faz isso, ó. É isso que o Espírito Santo faz. Mas não é com uma nova profecia, não preciso de palavra, não. Não preciso de palavra, não, porque eu tenho muita intimidade com Deus. Deus somos assim. Pode fechar a Bíblia. E aí, a palavra diz: ele não falará por si mesmo. Quem disse que o Espírito Santo vai trazer uma profecia nova? Vai trazer um novo evangelho?
Mas dirá tudo que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O poder do Espírito Santo é guiar a igreja em toda a verdade. Literalmente, é mostrar um caminho que se deve andar. O Espírito Santo não veio para glorificar a si mesmo. Ele veio para glorificar a Cristo, porque em Cristo o Pai é glorificado. Irmãos, olha o 15. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O propósito do ministério do Espírito Santo é exaltar a Cristo, torná-lo conhecido e anunciá-lo. O cristão fica cheio do Espírito para poder exaltar Jesus, anunciá-lo e torná-lo conhecido. Como? Com as nossas vidas, irmãos. O nosso foco é o quê? É a Atos ser conhecida? É talvez as pessoas aqui desta casa ficar famosas aí nos cortes de internet? Não. O nosso foco é Cristo. Cristo e Cristo. É sermos cheios da plenitude do Espírito para sermos semelhantes a cada dia mais ao nosso Senhor e Salvador. Irmãos, uma das coisas que eu entendo como uma baita responsabilidade nossa é conhecer ao Senhor, sabe? Olha quantas vozes tem hoje em dia. Olha quantas direções. Olha quantos caminhos aí se apresentando. Mas Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nossa vida, irmãos, deve ser plena da autoridade de Cristo, da autoridade da palavra. Sabe quando que isso daqui vai fazer sentido para a gente? Sabe a partir de que momento que a gente vai amar essa palavra e vai se deleitar em obedecê-la, mesmo que isso nos custe muitas coisas? É quando nós estivermos cheios do Espírito. O Espírito Santo é que nos traz esse contentamento, é o nosso consolador. Apesar das adversidades, a nossa satisfação está nele. A nossa alegria está nele. Filha, quarta transmissão.